dia. Não sei para que essas apresentações, né? Um monte de coisa aí, não tem necessidade disso. Mas vamos lá. Então, vocês já me conhecem, sou Ricardo, venho de Fortaleza. E esse tema eu já falei algumas vezes, o pessoal gosta muito. Às vezes eu quero mudar o tema, o pessoal diz, não, tem que falar desse, né? Então tá bom. E o nosso assunto é disfarces na natureza, acaso ou propósito. O que a gente chama de disfarces na natureza são os fenômenos de mimetismo e camuflagem, que são estudados na biologia, né? Então a gente vai falar hoje sobre isso. Eu vou tentar aqui ficar dentro do tempo, a gente está começando com bastante atraso, né, da hora combinada. Então eu vou tentar fazer uma mágica aqui para a gente conseguir terminar a tempo de almoçar. Senão a gente emenda com a tarde, né? Eu sei que esse negócio de almoço é bobagem, não tem... Como é? Pode ficar até a mesa redonda direto, está tranquilo. Aliás, fazer sacrifício é coisa de cristão, né? Então eu quero agradecer à Igreja Presbiteriana do Recife, quero agradecer o reverendo Augusto Nicodemos pela oportunidade, na verdade, privilégio de poder estar aqui e essa honra de conversarmos a respeito disso, né? Eu gostaria que fosse um tempo interativo, onde a gente batesse um papo, eu pudesse falar e vocês falarem também. Mas em face do tempo e outras questões aí de logística, então a gente vai ter que... Eu vou ter que fazer um monólogo, né? E deixar as perguntas para depois. À noite tem a mesa redonda justamente para isso. Então anote sua pergunta para não esquecer, traga para lá e se eu souber eu respondo. E é uma incumbência muito complicada a gente aceitar fazer uma palestra depois das que já aconteceram. Difícil, né, gente? Covardia isso. Logo antes de mim, Marcos Eberlin. É complicado. E antes da gente, ontem, estava aqui o Kelson e o Rodrigo, que são dois feras. E aí fica complicado, né? Quem vai sofrer mais é o Glauco e a Mariana, que vem agora à tarde. Aí o pessoal fica comparando, né? Então, tenham paciência comigo, tá bom? Tenham paciência comigo. Deixa eu só falar um pouquinho de mim, que não tem a ver com aquilo que o pessoal leu ali. Eu, diferente dos meus filhos, que já são adultos e foram educados no lar cristão, eu nasci num lar e fui criado num lar ateu. Então, eu não tive educação religiosa. E já na adolescência eu me declarei ateu. Foi fácil fazer isso. E assim, quando eu fui estudar, fazer faculdade, resolvi ser biólogo, foi mais forte ainda a influência sobre o meu ateísmo. Então, eu era um ateu materialista, né? Crendo ardorosamente na teoria da evolução, era como se fosse a minha religião. E eu não era um ateu gente boa, não, eu era um ateu chato. Daqueles que tinham raiva de cristão e achavam que cristão é bicho burro. Porque acredita no bocado de besteira. Só pode ser burro, né? Aí Deus olhava para mim assim, eu fico imaginando, né? Deus olhava para mim assim e dizia, você vai ver quem é burro. Você vai descobrir, em determinado momento, quem é burro de verdade. E foi, viu? Uma paulada na cabeça assim que rachou meu crânio, tirou o meu cérebro, refez e colocou outro cérebro novo de volta, sem falar no Espírito Santo que reformou a minha vida, né? Então, a partir de então, eu me tornei um cristão sincero, convicto, crente na palavra de Deus, porém, não podia largar a teoria da evolução. Era demais, porque, afinal de contas, como cientista, eu sabia que a teoria da evolução era incontestável. Um fato científico com todas as evidências mais do que suficientes. Quem, em sua sã consciência, vai questionar a teoria da evolução? Então, eu ainda com resquícios da minha arrogância de ateu, fui viver agora a vida cristã dentro da minha igreja, olhando para os crentes e dizendo assim, tadinhos. Eles acreditam que foi do jeito que diz o Gênesis. Mas é claro que deve ter uma explicação, a gente só não sabe ainda qual é, mas deve ter uma explicação de por que Deus contou a história desse jeito aí no Gênesis. Talvez porque o pessoal era muito limitado para entender a evolução, né? E Deus fez a vida através da evolução,
Não tinha como explicar para o pessoal naquele tempo, que o pessoal era muito limitado, e deixou o relato desse jeito. Então, me sentei confortavelmente na poltrona do evolucionismo teísta. E assim fiquei por alguns anos. Certo de que as teorias que eu estudava e ensinava na universidade, e que eu usava no meu trabalho de paleontólogo, estudando fósseis de dinossauros brasileiros, e descrevendo espécies novas de alguns animais, confortavelmente sentado na poltrona da evolução e crente. Mas Deus, de novo, disse, espera aí, bichinho, você não sabe o que eu tenho preparado para você. Então, Deus tinha uma coleção de pauladas para dar na minha cabeça, até as coisas mudarem como deveriam. E Ele fez a obra, e hoje eu posso dizer que, hoje já faz um bom tempo, tá? Eu sou um dos fundadores da Sociedade do Design Inteligente, que o Marcos Eberlin foi fundador e preside, né? E antes dessa sociedade existir, eu já caminhava com Adalto Lourenço, fazendo palestras por aí, de criacionismo terra jovem, olha aí. Um evolucionista ateu, depois virou evolucionista teísta e depois virou criacionista terra jovem. Ou é doido, não é? Ou é doido do ponto de vista negativo, ou é doido do ponto de vista positivo. Eu sou doido do ponto de vista positivo, porque a palavra de Deus diz que aquilo que nós cremos é loucura para os que se perdem. Então, gente, eu dou o maior valor a ser doido. Esse tipo de louco é muito legal. Mas vamos lá. Nosso assunto aí. O que é mimetismo? O que é camuflagem? Opa, está desligado aqui. Bom, mimetismo, vocês podem ver aí, a origem da palavra é do grego, que quer dizer imitação. Então, é um recurso que os seres vivos têm, alguns seres vivos, não são todos, de imitar outro ser vivo. Para quê? Vamos já ver. Isso aí é um exemplo clássico. Os primeiros estudiosos, como o Henry Bates, que veio para a Amazônia brasileira e percebeu vários casos desses, não tinha esse nome ainda de mimetismo, e ele viu, por exemplo, essas duas borboletas aí. São borboletas praticamente idênticas ao nosso olhar, mas são espécies totalmente diferentes. Uma delas tem um sabor muito ruim, insuportável para qualquer predador. Então, os predadores não comem essa borboleta. A outra tem um sabor normal, e os predadores comem numa boa. Mas essa que tem um sabor normal, ela tem as cores quase idênticas à da que tem o sabor ruim. Então, os predadores também não comem essa, porque eles pensam que é a outra. Ou seja, ela se disfarça. Ela imita a outra borboleta para poder se proteger dos predadores. Aí, a teoria da evolução, que a priori nega a possibilidade de haver um criador, obrigatoriamente todos os processos que tenham acontecido nos seres vivos têm que ter sido espontâneos, naturais, tá? Sem nenhuma intervenção externa, nenhum poder ou nenhuma influência inteligente que tenha projetado e que tenha executado aquela diferença. Então, a teoria da evolução precisa explicar fenômenos como esse de forma natural. Então, como seria de forma natural? Vamos imaginar? Vocês já ouviram falar aqui sobre o darwinismo, né? A teoria da origem das espécies, como as espécies se formaram e se formam a partir do mecanismo chamado de seleção natural. Então, o que é a seleção natural? O ambiente, com as suas forças, né, força os organismos a selecionar aquilo que parece vantajoso. Características novas que eles não tinham, surgem através de mutações aleatórias, coincide que essas características dessas mutações sejam benéficas, e aí, como é benéfica, aquele ser vivo vai ser preservado, e quem não tem aquela característica vai ser prejudicado. Isso é seleção natural. E é verdade, isso acontece na natureza, de fato. Tanto acontece que a gente pode ver acontecendo em muitos casos. Mas o pessoal pensa que o acúmulo dessas mudanças, pequeníssimas, com o tempo
se acumula o suficiente para transformar aquele ser vivo em outro ser vivo completamente diferente de outro grupo. Esse é que é o problema. Então, veja essa borboleta. Como é que a borboleta que tinha sabor normal ia saber que aquela borboleta do sabor ruim tinha sabor ruim, evitava os predadores, então eu vou imitá-la. Como é que eu vou imitá-la? Vixe, não dá, porque tem que ser seleção natural. E a seleção natural, o próprio organismo não tem controle e não tem intenção. Então não podia haver intenção da borboleta de fazer isso. Tinha que acontecer por acaso. Vamos imaginar como seria o acaso disso? Eu sou a borboleta, tá? E aí, um belo dia, eu tenho filhotes de borboleta, que alguns deles nascem com uma manchinha. As minhas asas são, por exemplo, pretas. E aí nasce com uma manchinha laranja. Mas não serve de nada uma manchinha laranja, então deixa ela lá. Aí, mais um tempo, aqueles ali nascem com 2 manchinhas laranjas. E ao longo de muito tempo, várias alterações, por acaso, por sorte. Camuflagem, o que é? Enquanto o mimetismo é a imitação de outro ser vivo, a camuflagem é a imitação do ambiente. O ser vivo imita o ambiente em que ele vive para poder ter vantagem. Ou de defesa, ou como predador, tá? O que for. E nós temos aí 2 tipos. A homocromia, que imita cor do ambiente. E a homotipia, que imita forma. Vamos ver exemplos disso também. E o ser humano continua tentando, né? A gente viu um exemplo de ser humano tentando fazer mimetismo, se parecer com um lagarto, e aqui um exemplo de um ser humano tentando se camuflar. Tem camuflagens muito bem feitas, mas não consegue chegar nem perto do que a natureza faz. Mas mesmo tendo inteligência, intenção, tecnologia, o ser humano não consegue se camuflar como a natureza consegue fazer. E mesmo assim a gente acredita que na natureza a camuflagem aconteceu naturalmente por acaso, sem intervenção. Para que haja um disfarce natural verdadeiro que funcione, gente, não basta imitar uma cor, não basta imitar uma forma, não. O organismo tem que sofrer mudanças radicais e profundas, extremamente complexas. Tem que mexer no sistema de cromatóforos. Eu vou já mostrar aqui o sistema de cromatóforos numa lula. O sistema visual do ser vivo tem que mudar. O sistema nervoso dele sofre alterações drásticas. A forma como os músculos são e trabalham muda também. Os genes precisam mudar. O DNA tem que sofrer alterações. E o comportamento do organismo também tem que mudar, porque não adianta você fingir que é um outro ser vivo ou fingir o ambiente se o seu comportamento lhe expõe. Então o comportamento tem que ser do jeito que é para ser naquele ambiente ou na imitação daquele ser vivo. Até a forma de se mover tem que ser tudo perfeito. Ou seja, todos esses sistemas precisam mudar juntos e ao mesmo tempo. Porque se mudar só um, de pouquinho em pouquinho, depois muda o outro de pouquinho em pouquinho, até mudar tudo, a natureza não vai selecionar, porque não vai ter utilidade. A natureza só seleciona, a seleção natural só seleciona aquilo que tem utilidade. E só tem utilidade quando tudo já mudou junto. A gente chama isso de complexidade irredutível. E é uma das maiores pedras no sapato da teoria da evolução, mesmo que eles digam que não seja. Olha só esse povo. O que é que ele está fazendo aí? Ele está se disfarçando no ambiente, né? Está se camuflando no meio de um ambiente que tem algas e rochas, para se parecer com algas e rochas. E olha a velocidade com que ele faz isso. Muito rápido. Ó. Pronto. Rapidinho ele se camuflou. Você olha e não tem mais povo ali. Está protegido. Olha esse outro. Você olha antes, parece que não tinha povo aí, ó. Pronto, aí o bicho. Imagine isso tendo se desenvolvido ao longo de eras por
mutações aleatórias que foram casualmente benéficas e se combinaram de tal maneira, se acumularam até gerar toda essa capacidade que um povo desse tem. Não dá, pessoal, para acreditar que foi assim. Aí nós temos uma lula. Quem já viu uma lula de perto, ainda viva, sabe que aparecem uns pontinhos coloridos, que eles ficam como se fosse piscando, mudando de tamanho. A gente chama de cromatóforos. São um sistema altamente elaborado para produzir as mudanças de coloração na lula. Esses cromatóforos, eles podem se encher de tinta ou esvaziar. E isso vai mudando não só o tamanho da mudança de coloração, né, como a tonalidade. Olha aí acontecendo ao vivo. Isso aí está fazendo só uma movimentação parcial, tá? Aí visto um pouquinho mais de perto. E mais de perto ainda, ó. Os cromatóforos enchendo e esvaziando, com diferentes tonalidades da tinta que eles produzem. Pigmento. Agora você pensa assim, é só uma bolinha de tinta, né? Olha como é um cromatóforo. É uma estrutura extremamente complexa. Você imaginar que uma estrutura dessa se formou por mero acaso, sem planejamento, sem projeto e sem intencionalidade, não tem condição. É impossível isso. Ela faz tudo perfeitamente. E ela só funciona se todos os componentes juntos estiverem funcionando. Ou seja, o cromatóforo tem que ter ficado pronto por inteiro. Não tem como o ser vivo ter tido vantagem com os cromatóforos se os cromatóforos não tiverem surgido do jeito que eles são aí. Se tivesse surgido só partezinhas por partezinhas que foram se acumulando até formar um cromatóforo, a seleção natural não aconteceria para beneficiar o ser vivo. Então, é uma evidência de design inteligente. Aí a gente vê a pele de um camaleão. Tem camadas altamente sofisticadas com sistemas de alteração de cor. E outra coisa, a alteração de cor não é pelo olho dele. Ele não olha para o ambiente e diz, o ambiente está verde, vou ficar verde. O ambiente está marrom, vou ficar marrom. Não. O olho dele não participa desse processo. São sensores que ele tem no corpo como um todo que percebem o ambiente e produzem mudanças de acordo com a necessidade. Altamente complexo. E a teoria da evolução tenta explicar, por exemplo, o surgimento de colorações de defesa. Organismos que apresentam cores que alertam os predadores de que são perigosos. Então, não venha querer me comer porque eu sou perigoso, sou venenoso, sou tóxico. Então, acredita-se que, na teoria da evolução, que acontece por acaso. Um dia aparece um com a mutação que produziu uma mudança de coloração, que, por acaso, alerta para os predadores que ele é tóxico. E aí, como ele vai ser privilegiado em relação aos outros, ele sobrevive, os outros não, e um dia tem mais desse tipo aí. E a evolução acredita que é desse jeito. Mesmo que fosse assim, surgissem essas mudanças por acaso, ainda assim, esse bicho não deixou de ser esse bicho. Todas as mudanças que a gente vê de adaptação numa espécie, não muda a espécie. A espécie continua sempre a mesma. E aí vem os malabarismos evolutivos. Para poder explicar mimetismo e camuflagem, tem que fazer malabarismo. E a teoria da evolução encontra uma série de explicações, como, por exemplo, coevolução. Dois seres que evoluem um paralelo ao outro e um vai partilhando características com o outro. Como? Que mecanismos são esses? Seleção natural, mutação? Não dá. Impossível. Mas está nos livros e nas salas de aula essas explicações. As mutações da seleção natural, transgênese, que é a transferência de genes de um organismo para outro, e rearrumação de genes. Os genes resolveram se reorganizar em outro formato. E aí gerou aquela mudança. Tá, quem fez isso? Por quê? Com qual intenção? O que é que vocês acham que é isso aí? Pode falar. Hã? Uma flor? E ela parece com o quê? Com um pássaro. Parece muito ou parece pouco? Uma cabeça com bico, olhos, né?
E se você olhar mais de longe, ela ainda tem algo parecido com asas e tal. Esse formato aí é específico para atrair uma espécie de pássaro. Tem uma espécie de pássaro que é atraída por essa flor para poder polinizar. Então, a flor, por acaso, mutações aleatórias ao longo do tempo, foram formando pequenas diferenças naquela flor, até que um dia, uau, que coincidência, parecido com aquele pássaro, e agora atrai o pássaro. Sozinha a flor fez isso, sem planejar esse negócio. É coincidência demais, não dá. Se a Terra tivesse zilhões e zilhões de anos, não seria tempo suficiente para esse nível de coincidência acontecer, não dá. Olha aí, essa lagartinha, quietinha no cantinho dela, parada, da cor da folha, textura e cor parecidas com a folha, fica bem quietinha lá. A pobre da mosquinha nem notou, né? Vai passando por ali, nhoc, já era. Notem que o comportamento é importante. Já pensou se essa lagarta ficasse se remexendo toda? A mosca não chegava perto. Então, o comportamento também tem que acontecer. É uma lagarta parecida com aquele tipo lá, só que essa aí já imita a madeira onde ela vive. O que é isso aí, gente? Parece com o quê? A cabeça de uma cobra, né? Estão vendo os olhos? Mas sabe o que é isso? Uma lagarta. É uma lagarta que tem uma cabeça de cobra nela. Para quê? Para espantar predador. Predador come lagarta, mas tem medo de cobra. Quando chega ali perto, não, é uma cobra. Pulo fora, né? E deixa eu dizer um detalhe. Os olhos piscam. Esse é conhecido, o bicho-pau. Ele imita um graveto, gente. É idêntico. E o comportamento do graveto. Quando o bicho-pau está em galhos de árvores que estão balançando ao vento, sabe o que ele faz? Ele balança junto com os galhos do mesmo jeito, os movimentos. Até o comportamento é previamente programado. A estrutura do corpo, a textura é de madeira. Notem que as pernas são mais finas do que o corpo, para não parecer um galho esquisito, porque cada broto de galho que brota de um galho maior tem que ser menor e mais fino. Então, é uma precisão fenomenal para ser algo não planejado. Olha aí um deles. Olha só essa borboleta. Além de linda, porque é transparente, o que é que vocês notam nela? Hã? Olha as asas de cá, de trás. Tem 2 olhos, não tem? Parece com o olho de anfíbio, de um sapo. Então, alguns predadores que temem sapos não chegam perto dessa borboleta porque ela tem esse tipo de imitação. Aqui é uma mariposa, cujas asas têm desenhos que imitam a cara de um bicho. Não tem quem chegue perto de uma mariposa dessa, porque é um bicho assustador, os olhões assim como quem está, né, vigiando. Essa outra mariposa, as asas dela imitam a cara de uma coruja. É incrível, não é não? E a maneira como ela se posiciona com essas asas, mostrando esses olhos de coruja e a cor de coruja, faz com que os predadores não cheguem perto. Quem desenhou isso aí, nas asas da coruja? E vocês não viram nada ainda. Olha ela aí de novo. E às vezes elas se posicionam uma em relação à outra, para as duas se protegerem, elas se posicionam com a asa de uma, com a asa de outra, forma a cara de uma coruja. É um comportamento sofisticado demais. Agora veja essa mariposa aí. As mariposas são um fenômeno. Olha essa aí, muito bonita, né? Você olha assim e diz, cara, mas essa daí, ela vai se proteger como? Porque aí vai atrair, né? Muito colorida, muito chamativa. Acontece que essa posição aí
ela não fica quando ela pousa. Aí é a pessoa que está abrindo para a gente ver como é. Quando ela pousa, ela fica numa posição em que as asas imitam duas cabeças de serpente em posição de bote. Estão vendo lá em cima? Não dá para apontar porque aqui é essa tela eletrônica, aí o laser não aparece. Estão vendo lá em cima? Tem olho e boca de cobra na cabeça da cobra. Duas. Não é só uma, não, é duas, que é para poder matar logo. E aí nós temos aquelas que se disfarçam de folha seca. Nas minhas andanças pela Amazônia, encontrei algumas dessas, né? A gente está andando no meio da floresta e você, de repente, vê uma folha voando. Sai batendo nas asas e voando, não era uma folha, era uma borboleta. Elas imitam a folhagem do ambiente que elas vivem. Idêntico. Até ranhuras, até partes estragadas das folhas secas que ficam no chão, elas imitam. Partes estragadas, gente. Pontinho de fungo, parte rasgada da folha. Aqui é um louva-a-Deus, vocês acreditam? Conhecem louva-a-Deus? A gente só vê louva-a-Deus verde, né? Pois tem louva-a-Deus de todo jeito. Esse aqui tem o formato de folha seca, mas folha seca retorcida do jeito que é do ambiente onde ele fica. É um tipo de folha que tem no chão lá do ambiente. Aqui já é outro louva-a-Deus, que ele usa a coloração e o formato de uma flor onde ele costuma habitar. Ele se protege dessas flores. Aí fica difícil de você diferenciar ele na flor, mas quando ele sai dela, aí você vê que é um louva-a-Deus. Totalmente diferente dos que a gente está acostumado a ver. Olha essa borboletinha aí. Olha o grau de precisão que ela tem de imitação de folha estragada, de folha seca. Porque se ela imitar mal feito, vai se destacar. Vai ver que é uma folha diferente das que estão lá, na folhagem, né? Olha aí. Estão vendo? Uma folha seca que caiu da árvore, está no chão, onde ela é pisoteada, né? É rasgada e tal, ela não vai ficar perfeitinha. Então a natureza tem que imitar do jeito que é, imperfeita. Mais outra. Olha que incrível. Quando está fechada, ela é folha seca. Quando abre, é a cor natural da borboleta para atrair as fêmeas. Olha para aí. É folha ou não é? Você passa por um bicho desse, você pisa em cima e pensa que é uma folha, né? É maravilhoso demais, gente, isso aí. E esses bichinhos? É tipo louva-a-Deus, tá? Tem várias espécies. Alguns imitam folhas inteiras, como se estivesse na árvore, já inteirinhas. Outras imitam a folha já meio estragada. Depende do ambiente onde eles estão. Olha aí. Legal, né? Dá vontade de criar um bicho desse. Essa mariposazinha aí, ó, olha o tipo de imitação que ela faz, de folha retorcida, porque o tipo de folhagem do ambiente onde ela está, ela cai e fica retorcida, desidrata e fica assim. Então ela não pode imitar uma folha lisa, que não vai dar certo, tem que ser retorcida. Imita tudo com perfeição. E esse bichinho aí, ele vive nesse tipo de galho. Então ele imita o galho do jeito que é. Olha a textura da casca dele, e a cabeça dele imita como é dentro do galho. A partezinha interna do galho, ele imita também. E agora, estão vendo? O que é que tem aí? Quem está conseguindo ver uma lagarta? Vários estão vendo, né? Tem uma lagarta bem no meio da folha. Ela imita a cor. É um tipo uma lagarta de fogo, certo? E aqueles prolongamentos da lagarta de fogo, parecem uns pelinhos,
ela imita não só a cor, ela imita de um jeito que se adequa à folha e fica parecendo com a folha. E atrás, as costas dela, tem a ranhura da folha, o eixo da folha. E aqui? Conseguem ver? No meio das folhinhas, com o corpo idêntico ao da folha. O corpo é da espécie dessa planta, o corpo dele. Mas é um inseto. Quem não viu? Todo mundo viu, muito bem. E aqui? Está dando para perceber o inseto aí? E aqui? No meio do musgo. Observem a enorme variedade de seres vivos fazendo mimetismo e camuflagem com perfeição para o ambiente onde eles estão. E isso é entendido como algo casual, aleatório, que surgiu ao longo de um tempo por mutações que foram selecionadas pela natureza espontaneamente. Gente, eu acreditei nisso. É de lascar. É uma mancha negra no meu currículo. Um insetinho que imita a cúleus, uns espinhozinhos de planta. Ele está aí, ele diz, o pessoal vai, eu sou mole, né? O meu corpo é mole, mas o formato é de espinho, então o pessoal não vai chegar perto, porque vão pensar que é espinho. Fica do lado dos espinhos, né? Se mistura lá. Agora, olha só, que coisa incrível. Aí é uma florzinha, que ela emite ela tem um formato de um inseto, e ela emite um cheiro, um odor, que atrai esse inseto para polinizar ela. Esse odor, ele é o mesmo que o inseto emite para atrair o do sexo oposto. Então, a flor não só tomou a forma do inseto, ela imita o inseto igualzinho, como ela ainda desenvolveu um mecanismo desenvolveu, né? Linguagem de evolução. Como ela ainda tem um mecanismo de emitir o mesmo odor que o animal, o inseto, emite, para atrair outro. Como é que isso aconteceu? Onde é que está o inseto aí? Esse de baixo. E a flor é de cima. São iguais. Não tem dois aí? Lá de cima, no final do galinho, é a flor. Mais embaixo é o inseto atraído pela flor. É idêntico. Ele vem porque ele acha que é um inseto. A mesma forma, mesma cor e mesmo cheiro. Às vezes a natureza nos dá de presente uma joia, né? Só para a gente achar bonito. Não serve para nada essa cor aí. É só porque é bonito e pronto, viu? A beleza, né? Olha, depois que o Eberlin se autoelogiou aqui, eu comentei ali no ouvido do Rodrigo, de fato, Rodrigo, a beleza está nos olhos de quem vê. Olha essa aranhazinha aí se disfarçando na areia, gente, que é a areia que ela vive, né? Mesma cor da areia é a cor da aranha. E o que é isso aí, pessoal? Quem acerta? Que inseto é esse? É uma formiga? É uma aranha? Olha só. Isso é uma aranha que imita uma formiga. Ela imita o comportamento da formiga e algumas características físicas da formiga quando ela quer entrar no formigueiro para comer formiga. Então, ela entra no formigueiro, ela se finge de formiga, certo? Aí pega duas patas e transforma como se fosse antena de formiga, as duas patas dianteiras, ela muda de comportamento, coloca as duas patas dianteiras no formato de antena de formiga, pega uma formiga, que o odor da formiga tem, esfrega nela mesma para poder as outras formigas sentirem o cheiro de formiga, e aí ela entra no formigueiro, passa pelo formigaral todo, até chegar no local onde ela encontra o que ela quer. Aí lá ela come à vontade, as formigas não estão entendendo nada, sai numa boa. Mas também tem formiga que imita a aranha. E essa formiga aí, ela faz o contrário, ela pega as antenas e coloca numa posição como se fosse pata. Então ela não anda,
com essas patas, mas quem olha pensa que é a pata de formiga. Aí a aranha não mexe com ela. E aí é o quê? Um sapinho, né? Que vive no meio das folhas, imita as folhas. Outro sapinho, tem 3 aí, estão vendo? De cores diferentes, tá? Mas 3 sapinhos imitando a folha onde eles ficam. Né? Muito ambiente de floresta, cai folha demais, as folhas ressecam e ficam lá no solo, tem camadas de folha desse tipo, eles vivem ali. Olha esse aí, já é um pouco diferente. Olha essa rã, ela imita o tipo de líquen que dá no tronco da árvore. Olha esse sapinho, que coisa incrível. Olha esse lagarto. Estão enxergando ele? Dá para ver, gente? Não é só a cor, tá? A pele dele imita a textura exata do tronco dessa árvore aí. Não serve se ele for para outra árvore, tem que ser dessa. É onde ele vive. Imita a textura e ele tem uma série de prolongamentos do corpo que se adaptam à madeira e ao tronco da árvore de maneira que dificulta o reconhecimento. É impressionante. Olha esse outro aí. Como se parece com madeira, né? Os lagartos são mestres na arte da camuflagem. Olha esse aí, ó. Você só vê por causa dos olhos e da boca aberta, né? Mais outro. Mais outro. Cada um ao seu próprio ambiente. Olha aí, a perfeição. Olha aí, gente. Me diga se isso não é uma folha. Agora, olha esse. Mais outro exemplo da perfeição da imitação. Observem as folhas dessa planta, não são retorcidas? Se ele imitasse só a coloração da folha, não era suficiente. Então, a estrutura do corpo dele já nasce assim, viu? Já é uma folha retorcida. A cabeça, o corpo e a cauda. Presta atenção à cauda dele ali. É uma folha torcida, gente. Olha que coisa linda. Rodrigo, isso aqui é bonito ou é feio? Há controvérsias, é verdade. Olha aí, gente. Incrível essa aí. Esse lagarto, ele fica essa partezinha de dentro da folha, num formato que confunde com as outras estruturas que tem nessa planta. Fica quietinho, não se mexe aí, só na hora de pegar uma presa. Essa aqui eu tinha que apontar com o laser, não tenho como. Eu não sei se vocês conseguem perceber onde é que o lagarto está aí, porque ele imita tudo na folhagem, no tronco. Mas dá para você diferenciar pelo menos os olhos dele. Mais aqui para baixo, ó, tem 2 olhinhos assim. Não sei. Quem já viu? Ótimo, a maioria já viu, então tá bom. Aí o nosso famoso camaleão, altamente versátil. Olha que coisa linda. A velha cobra coral, a de baixo é a coral verdadeira, a de cima é a coral falsa. A teoria da evolução acredita que a coral falsa imitou a verdadeira, né, para se proteger dos predadores, porque a falsa não é peçonhenta e a verdadeira é. Mas como assim? Imitou para se proteger? Isso é intenção. Como se a cobra tivesse a capacidade de fazer isso com ela, né? Ah, aquela dali, ela está de boa, eu me lasco aqui todo tempo. Então vou imitar o formato daquela outra ali, a cor e tal. Pronto, muda. Pronto, mudou. Gente, como é que isso acontece aleatoriamente, por acaso, ao longo de muito tempo, combinações ali, uma coisinha apareceu, de repente, uau, de novo, coincidência extrema. Parece com aquela cobra, e aí ela torna-se beneficiada, né?
Agora os pássaros, ó. Esse pássaro imita o tronco da árvore, ele fica imóvel, numa posição por um dia inteiro, ele não se move ali, ó. E aí os predadores não notam ele nessas plantas. Olha eles aí, ó. Tem dois aí, estão vendo? Olha aí. Estão conseguindo ver o pássaro? Consegue ver? Olha aí a coruja, como ela se confunde com a madeira. É incrível, né, gente? Nós temos dificuldade de perceber, olhando para uma foto, imagina na natureza, um predador passando. Não nota não, ou uma presa, né? Porque a coruja é predadora. Então ela se disfarça mais para poder a presa não notar. Olha aí que incrível. O que é que tem aí, além de pedra? E aí, no meio dessa neve? Os pássaros também, parecem uns pombinhos, né? E aqui é um crustáceo que imita os bancos de corais. Aí é um camarãozinho que se disfarça nos tentáculos das anêmonas. Aqui um polvo. Aqui uma sépia, que é um bicho parente da lula. Ela muda rápido de cor. Olha aí. Polvo. A raia se disfarça no fundo. Peixes folha. Isso vende em loja de aquário, viu? Esses peixes aí. O que é isso aí? Um cavalo marinho que imita com perfeição os pólipos de coral onde ele vive. É uma espécie única de coral e aquele cavalo marinho tem que imitar aquela espécie de coral. Não pode ser outra, porque senão ele vai ficar diferente. Olha esse aí. É idêntico o coral. Esse é o peixe-pedra. Tem várias espécies de peixe-pedra. Nós vamos ver algumas. Olha aí. Olha esse aí, cheio de... Isso aí não é alga de verdade, viu? É parte do corpo dele, imitando algas. Esse aí vive no meio de uns corais alaranjados. Então ele é idêntico aos blocos de coral. É rápido demais, né, cara? É muito rápido. Olha aí. Vamos ver de novo. Olha, ele fica quietinho. Pronto, já era. É perfeito, viu? A solha, né, um peixe que a gente conhece aqui no Nordeste, fica aí toda virada, né, ela fica assim de lado no fundo de areia e os dois olhos são virados para o mesmo lado. Não tem olho do outro lado. Olha aí que incrível a semelhança. Uma espécie parente do cavalo marinho que imita a alga. Olha aí que coisa incrível. Um peixe que imita o fundo cheio de restinhos de búzios, de conchas quebradas e tudo, pois a pele dele imita essas conchas quebradas. Agora eu quero que vocês encontrem o que é que tem aí. Já enxergaram? Quem achou um bicho aí? Muitos não acharam ainda. Tenta aí, pessoal. É um veado. Está disfarçado no ambiente dele. Por que ele tem aquela cor? Aquela forma? Está disfarçado aí. Para o predador enxergar dá muito trabalho.
Estão vendo a genialidade do processo? Quem não viu? E tem um monte de gente que não viu ainda. Que pena que eu não posso apontar, pessoal, mas... Hã? Tem o quê? Não, mas não serve nessa tela. Ah, tá aí o mouse. Boa, boa, gostei. Olha aí. Todo mundo viu agora? Mostra de novo aí com o mouse, vai. A cabeça do veado, olha, tem os olhos e o focinho, olha aí, ó. Depois você pode comprar a palestra e ficar olhando horas e horas até encontrar. E agora? O que é que vocês veem aí? Esse está mais fácil. Uma girafa, né? Quem não viu a girafa? Poucas pessoas, então esse foi bem mais fácil. A gente se pergunta assim, por que a girafa tem aquele pescoção, né, tão longo? Por que a girafa tem aquelas manchas no corpo e tal? Parece um negócio sem sentido quando você vê a girafa correndo no cerrado aberto. Mas quando ela está no ambiente dela, para se proteger, a forma dela e as cores dela são perfeitas para ela se proteger. Então tem a razão. Agora nós vamos encerrar com chave de ouro. Vamos ver os bichinhos mais interessantes, na minha opinião. Isso aí é uma mariposazinha, que ela, nas asas dela, tem desenhado uma aranha. Certo? Então, você tem umas manchas que parecem o corpo da aranha e as patas de lado. Quando ela se vê ameaçada, ela muda o comportamento, abre as asas e começa a andar como essa espécie de aranha anda. Aqui as duas, ó, em cima a aranha, umas Salticus cênicus. E embaixo a mosquinha, Ragoletes zephyrina. Então ela imita a posição, põe as asas na posição que aparenta ser uma aranha para o predador. Olha ela aí. Ela anda muito parecida com a aranha. E essa é de lascar. Isso é para calar qualquer evolucionista. Eu não sabia da existência desse bicho, dessa mosquinha das frutas, quando eu era evolucionista, senão eu tinha caído do cavalo logo de cara. Gente, essa mosquinha aí, nas duas asas dela, tem um desenho detalhado de aranha. Formato de aranha e cor de aranha. Olha aí. Olha como ela fica quando se sente ameaçada. Abre as asas e as duas aranhas ficam posicionadas ao lado dela. Os típicos predadores dela não chegam perto. Tem duas aranhas. Não vou. E aí eu pergunto para vocês, quem tatuou essas aranhas aí? Com esse nível de perfeição. Vocês estão entendendo que não são duas manchas marrons? Nem são duas manchas que, forçando bastante a vista, dá para achar parecido com aranha. São dois desenhos de aranhas perfeitos. Mas foi tudo por acaso. Aleatoriamente. Mera coincidência. Basta a Terra ser velha o suficiente para que ao longo das eras acabe dando certo. Selo de qualidade do Kelson. Só sabe quem assistiu a palestra dele ontem. Quem não veio se lascou. Vamos lá. Olha aí, essa já é outra espécie de mosca, tá? Também com o mesmo desenho. É impossível que em duas espécies diferentes tenha acontecido o mesmo fenômeno. As duas aranhinhas. Essa daqui também é fogo, viu? Esse é um tipo de mariposa que ela tem desenho nas asas dela de duas larvas, aliás, é como se fossem duas larvas de mosca comendo cocô de passarinho. Então é como se aqui atrás fosse fezes de pássaro espalhada e duas larvas ali mexendo nessas fezes. Detalhe, essa mariposa solta
o fedor das fezes. Ela libera o mau cheiro das fezes, que é para garantir que vai confundir mesmo. Então, certos predadores chegam perto, sente a caatinga, vê o cocô de pássaro, vê as larvas de mosca em cima do cocô de pássaro e vão embora. Mas foi tudo por acaso. E agora a última coisa. Vocês estão vendo uns peixes aqui na frente, ó, e um pouquinho mais lá atrás. Um pouquinho lá de trás está meio se chacoalhando, estão vendo? Conseguem ver ali? Respondam, senão eu fico sem saber. Muito bem. Aquele peixinho mais ali atrás, ó, que tem umas manchinhas escuras e o olhão esbugalhado, aquele peixinho ali atrás, não é um peixe. Estão vendo que ele está coladinho numa concha? Essa concha é de um molusco bivalve. E esse peixinho é uma isca que o molusco coloca. Faz parte do corpo dele. Olha como é. Estão vendo agora? Está ali o molusco, está ali o peixinho. É idêntico um peixe. E ainda se mexe para atrair peixes maiores para vir comer o peixinho menor. O objetivo, trazer peixes maiores para comer o peixinho. Por isso ele se agita e por isso ele tem formato de peixe. Mas não é um peixe, é um pedaço do corpo do molusco. Para quê? Porque quando o peixe grande vai comer o peixinho menor, o falso peixinho, a isca, do molusco, as larvas do molusco entram na boca do peixe. E ali vão completar o ciclo de vida dessas larvas do molusco. Depois as larvas saem, numa etapa mais avançada do ciclo, e vão virar molusco adulto. Gente, envolve diferentes organismos para isso dar certo. Se não for inteligentemente planejado, projetado e executado, é impossível existir. E se existe, é porque foi criado. É porque foi desenhado. Certo? Então, o Eberlin já me plagiou, né? Porque ele terminou a palestra dele com uma frase do Louis Pasteur, pai da microbiologia, que eu sempre gosto de citar. Mas, brincadeiras à parte, eu vou citar porque nunca é demais, né? Ricardo, por que você, como cientista, acreditava tanto na teoria da evolução, sabendo tanta coisa, né, de conhecer a natureza, de estudar os seres vivos, como biólogo, como zoólogo, como paleontólogo, como é que você não se deu conta de que a evolução estava errada? Ela é uma teoria linda, genial, muito genial, inteligentíssima, mas está errada. E como é que você caía nessa armadilha? Pasteur disse, pouca ciência. A gente pensa de forma arrogante que ali tem ciência suficiente, mais do que suficiente, mas não tem. Quando você se aprofunda realmente, abre sua mente para estudar as coisas como elas são, sem rejeitar a priori as verdades, aí você está fazendo boa ciência. E Louis Pasteur disse, pouca ciência afasta de Deus, muita aproxima. Então, quando você consegue se abrir para fazer mais ciência, se aprofundar mais, se permitir aprender coisas que normalmente no mundo acadêmico não permitem que a gente aprenda, porque é tudo filtrado, aí você encontra Deus. Certo? Você encontra Deus no sentido de Ele está ali, assinado, está carimbado ali. Aí depois você vai ter que encontrar Deus espiritualmente, né? Porque ninguém encontra Cristo nem a salvação pela graça só estudando ciência, não tem como. Mesmo que os atributos do Criador estejam ali, como diz em Romanos 1. Depois você precisa ter o contato pessoal com Deus e espiritualmente chegar à verdade através das Escrituras, né?
Então, tem que ter cuidado para não acontecer isso aí. A gente acha que está seguro, né? Você acha que está seguro nos seus estudos, na sua ciência, mas bem ali do lado pode ter um predador que vai lhe arrastar, tá? Pessoal, me sinto muito privilegiado, de novo, quero repetir isso por estar aqui com vocês. Obrigado pela atenção. E aí tem os meus contatos, se alguém quiser tirar dúvida, escrever, qualquer coisa está aí, tá bom? Um abraço.